Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Não sei qual horário que vocês vão estar me escutando. E mas aqui segue uma explicação acerca do nosso exercício, aquele individual que eu deixei de presente para vocês na semana passada, né? E o que acontece? É, tem, tem alguns dias já que eu estou pensando em parar para poder gravar, mas tem hora que é complicado. Ontem eu até pensei em fazer isso, mas ontem eu tinha meus compromissos cívicos, né? Então fui lá na carreata, né? A carreata foi a família praticamente inteira, só não foi a dona chefa, mas foi eu, os três meninos, a nora, neto. Então nós fizemos uma farra boa, né? E quando eu cheguei, aí eu já estava bem cansado, eu falei, depois eu mexo. E agora eu resolvi gravar esse processo. Mas vamos lá então, meninas e meninos. Aqui eu vou estar mostrando para vocês a resolução do meu, tá? Porque para poder ninguém falar assim, mostrou do fulano, então do fulano aqui já está resolvido, fica mais fácil. Estou mostrando a resolução do meu, que é na base idêntica a todos vocês. Só que os valores estão diferentes, como todos vocês têm, né? Então, primeira coisa, vocês vão estar recebendo uma planilha mais ou menos com essa cara, né, com essa formatação. Eu vou melhorar ela um pouquinho, né, para poder publicá-la para vocês. Vocês vão salvar isso depois que eu encerrar o prazo de recebimento. Eu não lembro nem se eu abri esse trem ainda, mas se eu não abrir, eu vou abrir daqui a pouco, para poder vocês me enviarem as respostas. Depois que vocês me enviarem as respostas, aí eu libero essa máscara para vocês conferirem os valores que vocês postaram, né? Então vocês vão primeiro baixar essa planilha e salvar no computador de vocês. É o primeiro passo que tem que ser feito. Por que salvar? Porque aqui vocês vão clicar nessa orelhinha que está aparecendo aqui, vocês vão clicar e vão escolher o nome de vocês. Então aqui tem o nome da turma toda, né? Então todos aqueles que receberam a atividade estão contemplados aqui. Eu vou escolher então aqui o meu, que já estava escolhido, e vão começar a resolução. Primeira coisa que vocês têm que fazer: imprime essa bagaça desse trem, ou então pega esse treco e vão pegar um lápis e vão marcar o que a gente já está utilizando, tá? Então, faça a leitura de novo do material, identifique já de cara, você já consegue identificar vários pontos onde vocês já podem direcionar, olha, isso aqui é uma despesa, isso aqui é um custo, isso aqui vai entrar na minha receita, isso aqui vai para DRE, isso aqui vai para o balanço, isso aqui vai só para o fluxo de caixa, porque a gente tem um monte de detalhe, né? Então vamos lá. Eu vou repassar aqui rapidamente alguns pontos, só para poder a gente ficar mais tranquilo, e a gente dá sequência nessa resolução. Primeiro tem aquele enunciado, que é para enrolar vocês, né? Para poder contextualizar a coisa. E aqui é um empreendedor só, ou seja, uma empresa de um sócio apenas, mostrando que ela começou no mês de janeiro, né? Então informa já o estoque zero, estoque inicial zero, e aí vem as projeções de vendas que nós vamos ter. Aí tem aqui, cada mês você tem uma quantidade de venda prevista, cada mês um valor unitário de compra do produto, e o valor de venda eu escolhi manter todos os meses igual, tá? E aí eu informei também, entrei com uma novidade para que vocês pudessem ter uma divergência assim, uma diferença no custo médio unitário entre um mês e outro. Eu coloquei um estoque de segurança. Então vocês vão ver que o valor do custo unitário depois da operação de entrada de cada mês, ele vai se alterar, tá? Então cada mês vocês vão ter um custo unitário médio desses produtos. E aí, primeira tabelinha
é justamente esses dados. Segunda tabelinha, despesas. Aí eu venho com todas as despesas. Inicialmente as despesas fixas, né, que vai o aluguel, energia, água, telefone, contador, propaganda, IPTU, folha de pagamento e Prolabore. Todas essas despesas são despesas fixas, tá? Então aí a gente entra com a parte variável. Lembrando que encargo sobre folha vai entrar inclusive naquela folha de pagamento aí, que tem um asterisco, o primeiro asterisco na nossa tabela. Depois a gente vem a parte variável, que é o quê? Comissão, que é comissão calculada sobre a receita. E para poder melhorar a coisa, eu ainda coloquei que sobre essa comissão existem os encargos trabalhistas. Por quê? Porque ela incorpora o salário da pessoa, tá? Então os encargos trabalhistas dessas comissões só existem porque incorpora o salário da pessoa. Se eu pagasse comissão para uma empresa, esses encargos trabalhistas não seriam devidos, tá bom? Então a gente tem que atentar para isso. Então, ó, comissão, no meu caso aqui está 4%, no imposto eu também deixei 4% no meu, e os encargos permanecem os 34%. Nas outras informações, aí a gente tem a depreciação, né? Então aqui nós temos a depreciação, no meu caso está 10%, significa que eu vou consumir os meus ativos, né? Os meus ativos em 10 anos, né? E ali eu vou pegar o valor da compra do imobilizado, das máquinas e equipamentos que eu fiz, dividir por 10, encontrei a depreciação anual, e dividir por 12, e encontrei a depreciação mensal. É justamente esse cálculo que está aqui para vocês, olha, na primeira tabelinha, que é a tabelinha dos investimentos. Outra coisa, essa tabela aqui, ela está exatamente igual à máscara que eu coloquei para vocês, tá bom? Exatamente para não dar encrenca, né? Para o Pablo não dar o grito lá. Pablo, da próxima vez eu arrumo outro para poder citar, tá? Não é bullying, é só carinho. Então, para poder ficar exatamente na mesma formatação da máscara, para facilitar o entendimento de vocês. Então, no meu caso, eu comprei por 8.200, né? Dividido em 4 parcelas, que está lá no nosso item 3. E encontrei a depreciação anual, 10% de 8.200, 820, e dividi por 12, encontrei por mês R$ 68,33. Aqui, espertamente, eu já multipliquei por 3, justamente porque eu vou precisar disso aqui lá no nosso balanço patrimonial, tá? Então isso aqui, olha, vai para o BP, né? Eu posso até vir aqui e colocar aqui de uma vez, olha. Vou marcar aqui, vou tintar, né? Vamos dar uma pintada nesse camarada aqui, vai para o balanço. É uma informação que você já sabe que você vai ter que mandar. A segunda tabela que eu coloquei para vocês é o orçamento de vendas, né? E a gente tem que lembrar uma característica que está lá no item 1 das nossas observações. As nossas vendas, as nossas compras, desculpem, são pagas com 30 e 60 dias, tá? As nossas compras vão ser pagas em 30 e 60 dias. E também as nossas vendas, elas vão ser recebidas metade à vista e metade com 30. Informações que estão nos números 1 e 4 das nossas outras observações denunciadas. Vamos lá então no orçamento de vendas. Então, eu peguei aqui as minhas quantidades de venda, que está lá naquela primeira tabelinha nossa, né? O valor da venda, o valor unitário da venda, e encontrei a minha receita mensal. Já puxei o total do trimestre. Essa aqui é tranquilo, né? Isso aí todo mundo já deve ter chegado nesses valores aí, com certeza. Próximo quadro nosso foi acerca das nossas compras. Se eu quero vender isso aqui, eu tenho que comprar para poder conseguir vender.
Só que eu coloquei o estoque de segurança. Então, o estoque inicial nosso é zero porque a empresa está começando. Mas o nosso estoque de segurança, a partir do primeiro mês, ele tem que existir. Então, vão determinar aqui a quantidade que eu preciso para poder comprar no mês e atender essa regra do estoque de segurança. Saldo inicial zero, né? Mas no final do mês eu tenho que terminar com 230 unidades. As minhas vendas foram 1.420. Eu vou precisar comprar então 1.650. Então, compras, existe aquela regrinha lá do CMV. CMV não é estoque inicial mais compras menos estoque final? Nós vamos usar essa mesma analogia aqui. Então, é só usar essa situação do CMV, essa equaçãozinha do CMV que vocês aprenderam lá com a Fabrícia, com o Eric, com o Enéas, né? E ela funciona perfeitamente aqui. Se eu tenho zero de saldo inicial e tem que terminar com 230, e eu vou vender 1.420, 1.420 mais 230 me dá o 1.650. No primeiro mês, então, para fazer jus, para atender essa situação do estoque de segurança, eu tenho que comprar 1.650 ao invés de comprar 1.420, que são as projeções das minhas vendas. Vou pegar o meu preço unitário, o valor da minha compra vai vir para cá. Lembrando que depois eu tenho que segregar isso aqui, que eu vou demorar 30 e 60 dias para poder pagar. Informação que é muito útil, porque vai aparecer no meu caixa e no meu balanço patrimonial. Fiz isso aqui com todos os 3 meses. O próximo quadro nosso, né, vai ser o nosso custo médio. O custo médio é o quadrinho mais chique que tem nesse trem. Primeiro mês estava com saldo zero, eu suprimi a linha do saldo para poder economizar papel para vocês, né? Então, primeiro mês o nosso saldo é zero, mas entrou 1.650, que é o daqui de cima. Olha aqui, ó. Observem que veio daqui de cima. 1.650 a R$ 9,20. Observem que aqui eu estou utilizando 4 casas decimais para poder mostrar essas diferenças. Se eu trabalhar com 2 casas, vai ficar tudo igual. E aí vocês não vão perceber a sutileza do cálculo, tá? Estou usando 4, porque já arrumaram a choradeira comigo, mas eu gostava de usar era 6, tá? Então eu gostava de usar eram 6 casas. Trabalho que dá digitar 4 casas, 6 casas é um pulinho. Então aqui nós vamos manter essa formatação com 4. Comprei 1.650, 9,20, 15.180. Eu tinha zero, comprei 1.650, fiquei com saldo de 1.650. Eu tinha zero, comprei 15.180, fiquei com 15.180. Nunca essa coluna aqui eu puxo direto daqui. Sempre é o total em moeda dividido pelo total em quantidade que vai me dar o resultado aqui do meio. Encontrei o meu custo médio. Nesse primeiro mês não havia nem necessidade de fazer, porque o meu saldo anterior não existia, era zero, né? Mas eu fiz porque eu faço disso um hábito, para poder não correr risco de errar. E não pensem vocês que a gente não erra, tá? A gente erra sim. Então eu fico muito satisfeito quando eu jogo um exercício para vocês e consigo resolver o exercício sem ter que fazer nenhuma correção, né? Correção nos meus cálculos de primeira, né? Então eu fico muito feliz quando isso acontece, mas nem sempre isso acontece, tá, gente? É muito detalhe. Então eu vou fazer essas operações. Tinha zero, comprei 1.650, 15.180 e encontrei o 9,20. Esse 9,20 daqui, ele vem para cá. Aí realmente ele vem para cá, tá? Vou vender 1.420, que me custou 9,20, vai me dar 13,064. Tinha 1.650 menos 1.420, me sobrou 230, que é o meu estoque de segurança. Tinha 15.180, vendi 13.064, me sobrou 2.116, que é o saldo final do meu estoque. Este dividido por esse vai me dar esse, tá? Observem que a fórmula, ela está ali. A fórmula está aqui, olha. Um dividido pelo outro.
tá? Não abro mão desse mecanismo de cálculo. E aí vão. Comprei no segundo mês 1.440 a 9,30 que me deu esse valor. 230 mais 1.440, 1.670. 216 mais 13.392, que veio daqui de cima, deu 15.508. 15.508 dividido por 1.670 me dá esse R$ 9,2862. Fernando, mas a gente só tem unidade em duas, né? O centavo nosso é em duas. Engasguei, ia xingar vocês. O nariz de vocês, que só tem duas casas decimais. Para no posto de gasolina e vai ver se não tem no mínimo 3 casas decimais lá, tá? Tudo é de acordo com a necessidade. Ai, se tem de engasgar com saliva, não presta não. Vamos pitar um cigarrinho aqui que a gente fica melhor. Então vou fazer essa operação. Encontrei esse valor aqui, levo ele para cá, vou vender 1.440, vai me dar esse valor aqui. Vou fazer divisão 1.670 menos 1.440, o meu 230 do estoque de segurança. 15.508 menos 13.372,17 me deu isso aqui. Esse dividido por esse me dá isso aqui. E assim nós vamos fazer, inclusive, no outro mês. Se eu tivesse o ano para fazer, eu iria fazer sempre dessa mesma maneira, tá? Sempre com esse mesmo cuidado. Bom, fechei o custo médio. Eu já puxo direto o meu CMV. O meu CMV aqui, olha lá. Este camarada aqui é um CMV. Vamos dar uma colorida nele. Olha lá, é um CMV. Este camarada aqui é o meu outro CMV. Vamos dar uma colorida nele. Olha lá. E esse último aqui é o meu CMV do último mês, que vai estar vindo para cá, tá? Então trouxe os CMVs, por quê? Porque vai ficar mais ajustado. Já fica mais fácil de estar buscando a informação no local correto. Como são muitos números, quanto mais claro você deixar o local de origem da informação, melhor. Se vocês sentirem necessidade de fazer uma tabela auxiliar fora dessas tabelas que normalmente eu dou, não se acanhem, tá? Não se acanhem, façam, tá? É melhor você pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Então vamos lá. Vou demonstrar minha margem bruta, que é o próximo quadro da máscara. Receita que está lá no quadro que já foi calculada, o CMV que está nesse quadrinho daqui, um menos o outro vai me dar a margem bruta dividido pela receita me dá a representação em percentual. Então, ou seja, quando eu tiro os meus custos ou despesas aqui, vamos trabalhar como custo aqui, né? Quando eu tiro o meu custo da mercadoria vendida, me sobra 86,27% da minha receita para cobrir os outros gastos da minha empresa. Depois vocês vão estar ligando isso aí muito em contribuição marginal ou margem de contribuição. Nós vamos usar muito isso lá na frente. Então, quando o Eric, ou quando o Enéas, ou quando a Fabrícia falar isso para vocês, fiquem de antena ligada, porque nós vamos usar isso lá na frente, tá? Então, vou fazer isso de cada mês. Receita que já foi calculada, o CMV que já está aqui, encontramos as margens, margem dividido pela receita vezes 100, nós temos os valores em percentual aqui. Bom, vou agora listar nossas despesas fixas, que está naquele quadro que foi dado do enunciado de vocês. Aluguel, energia, água e telefone. Eu lembro que teve alguém que me perguntou que diabo era esse EAT, né? Isso aí eu explico sempre. Contador é um bicho econômico na hora de fazer algumas anotações. Então a gente tenta abreviar. Aqui eu estou economizando tinta, né? Energia, água e telefone, que está na minha lista, contador e por aí vai. Peguei a folha, essa folha aqui está sem os encargos. Naquela primeira atividade, eu fiz com vocês uma outra forma de cálculo de encargo, né?
Eu ainda vou mostrar uma outra para vocês mais completa, porque o objetivo é a gente justamente ir aprofundando nisso aqui e vocês vão ver que esses 34% não é chute do Fernando. Ele baseou, fez um arredondamento, é lógico, mas baseou em cálculos já efetuados anteriormente. A minha folha aqui, então, está sem os encargos. Eu vou calcular os encargos que correspondem a 34% dela e vou lançar aqui. Eu não tenho encargo sobre o Prolabore, porque nossa empresa é optante pelo Simples Nacional, e Simples Nacional, anexos 1, 2, 3 e 5, não temos a despesa previdenciária, tá? E Prolabore é de sócio. Sócio não recebe 13º, sócio não recebe férias, sócio não recebe 1/3 de férias, e sócio pode vir ou não a receber FGTS, tá? É uma coisa esquisita, mas pode. Você pode ter um sócio que recebe, que recolhe, faz a empresa recolher FGTS. Até hoje, eu só vi uma empresa fazer isso, tá? Não vi ninguém mais, porque FGTS, até há bem pouco tempo, e ainda continua, porque a regra de cálculo da correção não mudou muito, é o pior rendimento que existe na face desse Brasilzão nosso, tá? Ele é o pior que tem e não tem jeito. Somei isso tudo, encontrei esse primeiro total. Olhem só, meninas e meninos. Esse primeiro total aqui, por que eu separo? Porque esse aqui é o total que vai para o fluxo de caixa. Fluxo de caixa e também vai para o balanço patrimonial, tá? Então ele vai para o fluxo de caixa e também para o balanço patrimonial. Quando eu pego a depreciação, que é uma despesa fixa, né, e somo a esse valor, isso aqui vai para a minha DRE. Então é importante você já identificar esses dois destinos. Por isso que eu segrego, tá? Esse primeiro aqui vai para o fluxo e para o balanço, né? Porque depreciação é o quê? Uma movimentação econômica, pois não há nem a entrada e nem a saída de dinheiro. Ela não afeta o nosso caixa, mas afeta o nosso lucro, porque eu consumi parte da vida útil do bem. Então por isso que a gente tem que segregar isso aqui. Fluxo de caixa e balanço e DRE, quando a gente tem o valor da depreciação, né? A gente não pode esquecer desse detalhe. Essa pausazinha foi para recompor a nicotina, tá? Vamos lá, continuando. Nossas despesas variáveis. Nossas despesas variáveis, despesa variável, qual que é o conceito disso? Que varia em função da minha receita, né? Ou em função da minha quantidade vendida, porque você pode ter despesa variável em percentual ou despesa variável, perdi a conta da quantidade de adoçante aqui, mas qualquer coisa eu complemento. Ou você pode ter despesa variável em moeda, que é uma correspondência do percentual, tá? Próxima atividade que eu devo colocar para vocês a máscara dela hoje, eu acho que tem essa situação de despesa variável em moeda também, em percentual e em moeda. Sempre a gente vai construindo as coisas e aumentando um pouco a complexidade do exercício. Vamos lá, receita já foi calculada lá atrás. A comissão, no meu caso, a minha comissão aqui são 4%. 4% está aqui. Beleza, não, beleza no meu nariz, né? A comissão, eu fiz uma tabela auxiliar aqui, olha. A ela aqui, vamos melhorar. Aqui, ó. Eu fiz uma tabela auxiliar. Minha receita está aqui, minha comissão de 4%, a comissão pura, 3.805,60 do primeiro mês, mais os encargos de 34%, que estão calculados aqui, me dão esse total de 5.099,50. Eu tinha feito de maneira direta, mas eu preferi desmembrar isso aqui para deixar para vocês, para ficar mais fácil. Está numa posição esquisita porque eu joguei ela muito para a direita, porque quem resolveu imprimir
não pega ela, tá? Não pega essa área, né? Porque aqui eu tinha feito um outro cálculo. Vocês veem que tem um cálculo aqui bem mais detalhado, ao invés de puxar de lá, né? Mas eu resolvi colocar ela lá justamente para poder mostrar para vocês como que foram feitos os cálculos e encontrados os valores. Então, comissão, lembrando que foi percentual da minha receita mais os encargos. O meu imposto é percentual da minha receita direto. E aí eu somo os dois. Aqui, como eu separei despesa fixa e despesa variável, né, eu vou totalizar a fixa. Eu já totalizei lá em cima, e eu estou apontando para cima, como se vocês estivessem vendo. E a variável eu vou totalizar aqui. Então, somei comissão e imposto, comissão, imposto e comissão e imposto. Isso aqui tudo, ele vai aparecer tanto no fluxo de caixa, quanto no nosso balanço patrimonial. E na nossa DRE também, tá? Então, esse aqui vai para os três. O que normalmente vai para os três, eu não coloco observação. Só coloco essa observação aqui quando vai para um ou outro, né? Um ou outros também pode. Então vamos lá. Próxima tabela nossa, orçamento de caixa. E aí nós vamos fazer o nosso orçamento de caixa. Eu gosto muito de colocar as minhas receitas em cima. Não é obrigatório você colocar as receitas aqui nessa primeira linha. Mas eu gosto de colocar porque normalmente eu uso muito. Tantos por cento for recebido a prazo ou à vista, né? Eu gosto muito de colocar esses percentuais. E facilita quando eu tenho essas receitas visivelmente acessíveis, né? Muito mais acessíveis. Então vamos lá, pus as receitas, informei que ela recebida uma parte, metade com pagamento à vista e metade com 30%. Então esse camarada aqui, 50% vem para cá, os outros 50% vem para cá. Esse camarada aqui, 50% vem para cá, os outros 50% vem para cá. Esse camarada aqui, 50% vem para cá, os outros 50% vão para o balanço patrimonial, tá? Então eles vão para o balanço patrimonial. Então essa parte minha aqui toda é BP, aqui é o total, tá? Então, ó, quando eu coloco mais uma coluna, é a coluna do total. Mas vocês já sabem que quando eu estouro a coluna da tabela, é porque eu estou mostrando que vai para um outro lugar. Total das entradas, é óbvio, é o item 2 mais o item 3, já coloquei até a operação para vocês, e beleza. Saídas, não coloquei nada sobre constituição da empresa, não coloquei nada sobre reforma, né? Então aqui foi um exercíciozinho simples, o meu objetivo aqui era mostrar para vocês justamente a variação do custo médio. Vou colocar então as minhas compras. Olha, vou comprar mercadoria com 30 e com 60. Então eu vou lá naquele pedacinho que eu calculei de compra, que está feito tudo aqui em cima. Aqui, ó, valor das compras, e vou dividir por 30 e 60. Por isso que eu usei esse recurso aqui. Metade das minhas compras de janeiro eu vou pagar uma parcela em fevereiro, e a outra parcela eu vou pagar em março. Só que em março também eu vou pegar metade das minhas compras de fevereiro, né? Vou pagar a primeira metade. Então eu tenho que ter muita atenção nisso aqui. Deixa eu ver se eu fiz aqui, ó. Fiz uma tabelinha auxiliar também para vocês, para ficar mais fácil, tá? Ficar mais fácil o entendimento. Então isso aqui é o detalhamento das compras. A minha compra de janeiro foi esse valor, mas a primeira parcela foi paga com 30 e a segunda vai entrar depois. E aí a gente tem aqui, ó. Tanto é que ela pega aqui, ó. Olha lá. Peguei justamente a metade para poder estar pagando. E aí fica fácil de eu estar totalizando. Vamos lá. O aluguel, energia, água, telefone, contador, propaganda, IPTU, folha, Prolabore, tranquilo. Os encargos também tranquilo. As comissões sobre encargos, eu informei que toda a nossa despesa é paga no mês subsequente. Então tudo que for de despesa nosso, eu só vou pagar no outro mês, tá? Pronto. Essa pausa foi para um golinho de café, tá? Meu imposto, a mesma coisa.
imposto de janeiro eu vou pagar em fevereiro, o imposto de fevereiro eu vou pagar em março, o imposto de março vai ser para o balanço patrimonial. Minha compra do imobilizado. Eu informei que a primeira parcela seria, ele foi dividido em tantas parcelas, acho que 4 parcelas, e a primeira vencida no próximo mês. Então, no mês 1 não tem nenhum pagamento de imobilizado, mas nos meses subsequentes eu paguei 2 parcelas e aqui eu estou já juntando o valor que vai para o balanço patrimonial, tá bom? Encontrei o meu total das saídas, vou encontrar o meu saldo inicial, porque ficou grandão aqui, deixa eu dar uma dimensionada para ficar fácil. Saldo inicial, que é aquele capital social que está lá na última, no item 7 das minhas observações, né? Vou pegar o meu resultado de caixa, que é o total das entradas menos o total das saídas, e vou somar um com o outro. Então, encontrei o meu saldo final. Saldo final de um mês vai para o inicial do outro. Peguei o meu resultado de caixa, que foi a total das entradas menos o total das saídas, somei com o saldo anterior, está aqui, saldo final de um mês vai para o inicial do outro, até chegar no meu fluxo de caixa, no meu saldo final. Esse aqui, esse camarada aqui, vai para o meu balanço, tá? Então isso aqui vai para o meu balanço. Eu esqueci de marcar, vamos dar uma marcadinha rápida aqui. Olha, esse camarada aqui também vai para o meu balanço, olha, o meu estoque final. Então eles vão aparecer lá no meu balanço patrimonial. Vamos lá, vamos montar a nossa DRE. Aí eu tenho aqui para vocês a minha receita bruta, as minhas deduções, que no caso aqui vão colocar o Simples, né? O Simples Nacional. Então, ó, quem me perguntar aqui que é o SN, é Simples Nacional. E aí vou encontrar a minha receita líquida e a minha estrutura toda aqui. Beleza. Receita, aqui é princípio de competência, então eu não quero saber se foi recebido ou não, se foi pago ou não. Ocorreu naquele mês, é o mês que eu vou estar utilizando. Então, eu tenho receita, menos os impostos, igual receita líquida, menos o CMV que eu já apurei lá em cima, né? Apurei o CMV separado de cada mês, igual o lucro bruto, menos as despesas. Como eu tinha separado em fixas e operacionais, mantivemos as fixas e as operacionais, tá bom? As fixas e as variáveis, desculpem. Vamos lá. Um menos o outro, encontrei esse lucro. Fiz a mesma coisa para aqui. Agora, vou chamar a atenção de vocês aqui, olha. Nas minhas despesas fixas, vocês se lembram que eu falei que a gente segrega? Ah lá, eu peguei o valor da DRE, porque nele está incluído, nessa despesa aqui, nesse valor, está incluso o valor da depreciação, tá? Então, ó, fluxo de caixa e balanço está aqui, e aqui vai a da DRE. Muito importante isso. Senão o balanço não fecha nem por reza brava, tá? Então, muita atenção nisso, senão você vai ver que o balanço vai ficar desequilibrado e nem se você colocar a diferença na minha conta, eu considero que está certo, tá? Então, vamos dizer assim, como diz o pessoal, cada um tem um preço, mas a gente tem que colocar o maior preço possível, né? Aí, vamos lá, despesa variável. Esse lucro bruto menos essas despesas, encontrei o lucro de cada mês. Fiz isso com cada mês e encontrei o lucro do trimestre. Esse camarada aqui, esse lucro do trimestre, ele vai para o nosso balanço patrimonial, lá na conta de lucros acumulados ou resultados acumulados, tá? Fizemos até essa parte, se tudo foi tranquilo, se vocês não esqueceram de nada, né, daquelas regrinhas da depreciação que eu acabei de falar agora, né, do recebimento com 30 e 60, o pagamento com 30 e 60, recebimento à vista com 30. Cada enunciado vai ter, e a minha sugestão é de que vocês vão grifando nos enunciados de vocês, para quando chegar na resolução ficar fino, tá? Ficar tranquilo. E aí a gente vai brincar com isso. Vamos lá. Vamos começar então o nosso balanço patrimonial. A gente começa pelo inicial, que é o mais fácil, né? Nossa empresa já não existe, né? Então, capital social, caixa, está aqui, partidas dobradas, a gente não pode esquecer dessa partida dobrada.
Isso é o que dá um frade ficar no mosqueiro sem muita coisa para fazer, ou ele vai fazer vinho e vai beber, ou então ele vai aprender contabilidade e vai criar regra para a gente. Foi o que o Luca fez, né? Então ele criou regra para a gente, partida dobrada, e a gente usa até hoje. Então 102 mil é o meu capital inicial, total do meu circulante, total do meu ativo, e ele vem a contrapartida dele para aqui, né? Então inicial, beleza, tá tranquilo. Agora vão para o final. Isso aqui veio lá do meu fluxo de caixa, que está aqui, marcadinho de amarelo, ok. Isso aqui veio lá do meu saldo final do estoque, que eu marquei em amarelo, voltei aqui para vocês. Eu tenho que parar com essa mania de subir e descer com essa porqueira desse mouse, que ele está já em final de carreira, né? Ele já está igual eu, então ele já está meio teimoso. 258,44, ele vem para cá, aqui, ó. E aqui os meus clientes foi justamente aquela parte que eu não recebi, né? Que eu não recebi, eu fiz até uma tabelinha para vocês aqui. Não fiz a tabelinha não, mas o cliente é fácil de fazer uma tabela. É só você pegar a receita menos aquilo que você já recebeu. Receita total que eu tive menos o que eu recebi. É o valor que vem para o cliente, tá bom? Então isso aqui é fácil da gente operacionalizar. Mas eu acho que eu fiz uma tabela H81. Aqui, ó. Eu não fiz uma tabela, mas eu fiz separado, olha aqui, ó. Peguei a receita, aqui, ó, receita, aqui, ó. Esse soma D78, quando eu der dois cliques nesse bichinho, olha lá. Total das minhas entradas, que seriam aqui, ó, total da minha receita menos o total das entradas. Então foi como se fosse uma tabelinha auxiliar para nós, tá? Trouxe de lá para cá, já posso ir totalizando. Esse balanço aqui é muito simples, ele é bem tranquilinho. Muito simples assim, até esse pedaço aqui é relativamente simples, tá? E vou transferir e puxar o total. Bom, aqui vem os móveis e equipamentos que eu comprei. Lancei eles aqui. Ah, Fernando, mas você não pagou tudo. Não tem problema. Aqui no nosso imobilizado, eu lanço o valor total. Por isso que existe o passivo. O passivo vai representar aquilo que eu ainda estou devendo. Então, nesse caso nosso foram 4 parcelas e eu já paguei 2, tranquilo, rapidinho. E se eu tivesse comprado em 100 parcelas? Não tinha problema, eu paguei 2, estou devendo 98. Essas 98 vão lá para o nosso passivo. Parte dele no circulante, parte dele no não circulante. A gente tem que lembrar dessa regra também, tá? O circulante é somente aquilo que está dentro do exercício fiscal. E o não circulante é aquilo que extrapola o nosso exercício fiscal. Trouxe aqui a depreciação. Observem que tem um negativo. Deixa eu mudar a formatação dessa meleca aqui e colocar para uma formatação onde o negativo fica mais evidenciado, tá? Vamos colocar aqui, eu vou pintar de vermelho. Eu já tenho até um ajustado aqui para o vermelho. Eu só vou tirar o símbolozinho do negativo aqui. Olha lá, olha. Negativo meu vai ficar em vermelhinho, tá? Se eu quiser colocar entre parênteses, eu posso colocar também. Vamos colocar isso aqui entre parênteses. A Fabrícia que gosta, né, do parênteses. Então, em homenagem à nossa querida Fabrícia, vamos colocar aqui o parênteses. Aqui, ó. Ok. Ok. Olha lá. Negativo fica entre parênteses, né, sem aquele símbolozinho de menos, porque o símbolozinho de menos, dependendo da impressora, dependendo da visão do caboclo, ele não enxerga, né? Isso aí eu estou tomando como exemplo, não enxergar, eu mesmo, né? Então, ó, imobilizado menos a depreciação. Lembrem-se, essa depreciação são os 3 meses, e eu já havia calculado lá em cima, tá? Então é só pegar e puxar. Encontrei o total do meu não circulante ou do meu imobilizado
somei circulante com não circulante, encontrei o meu total do ativo. Beleza, agora vamos para o passivo. O inicial está aqui, tudo zerado, exceto os 102 mil, que é o meu capital social. Vou simplesmente trazer aquilo que efetivamente ainda não foi pago. Então, olha, isso aqui são minhas despesas fixas, que eu não paguei do mês de março, que vai aparecer no meu mês de abril. Então, esse final nosso aqui, na realidade, nessa atividade, ele corresponde àquilo que vai ser pago a partir de abril, tá bom? Então, isso aqui tudo é só vocês lembrarem disso. Trouxe para cá de uma vez. Os impostos, eu peguei o imposto de março, que eu não paguei em março, paguei em abril, vou pagar em abril. Minhas comissões, a mesma coisa, comissão que eu não havia pago, eu só paguei janeiro e fevereiro, vou pagar a de março em abril, está aqui. As minhas compras, compra é aquilo que eu comprei para revender. Eu comprava com 30 e 60, eu fiz uma tabelinha aqui para poder facilitar a vida de vocês. Ela está perdida por aqui, por cima. Como eu dei uma... Aqui, ó. Ela está aqui, ó. Aqui, ó. Para poder ficar mais fácil a distribuição da impressão, eu joguei ela um pouco para a direita, né, que se alguém quiser imprimir, tá fácil. Fiz o cálculo da tabela auxiliar, encontrei o valor da minha compra. Aqui eu pego o meu imobilizado, como ele foi dividido em 4 parcelas, eu paguei só 2, estou devendo mais 2, ele vem para cá. Total do meu circulante, somei essa turma toda, encontrei esse valor aqui. Aí agora, então, eu vou fazer o do meu PL. O capital social repete, né? Vamos dar uma formatada bonita nesse tem. Esse tem é melhor ficar para a esquerda. O capital social repete. E aqui eu pego aquele somatório dos 3 meses da DRE. No fluxo de caixa eu pego o saldo final. Na DRE eu tenho que somar. Então se eu estivesse fazendo do ano inteiro, né, eu teria que ter somado os 12 meses. Do semestre, os 6 meses. Aqui é do trimestre, então eu tenho que somar. Né? Eu já fiz isso cá em riba. Aqui, ó, ela aqui. Vou somar um com o outro. Somei, deu 280. Vou somar esse total do meu não circulante, ou do meu PL aqui com o resultado, mais o meu circulante, e tem que dar absolutamente igual. Olha lá, 200, no meu caso aqui, 328, 638 e 21, 328, 638 e 21. Aqui eu coloco o resultado, né, justamente para poder me mostrar. Eu morro de satisfação quando me aparece o zerinho, porque significa que o exercício está todo ok. Beleza? Então, essa é uma explicação dessa resolução dessa nossa atividade. Não faço a mínima ideia de quanto tempo que eu estou falando com vocês. Eu vou julgar hoje ainda para vocês a máscara do exercício de amanhã, né? A máscara para vocês levarem ou impresso ou salvo no computador, né? Para poder vocês estarem trabalhando. É um outro exercício, tá? É um outro exercício com um novo enunciado e aguardem que vai ter umas surpresas, né? Vai ter coisa diferente, mas para poder vocês ficarem com isso já na cabeça, tá bom? Então, olha, com isso aqui eu espero que tenha ajudado vocês a estar direcionando. Muita atenção nos detalhes. Muita atenção nos detalhes. Confiram se os valores foram pegos realmente nos locais corretos. Não se esqueçam desse detalhe da depreciação. Uma parte dela vai para a caixa, outra parte vai para o balanço, tá? E quando vai para o balanço, não vai para o contas a pagar, mas entra lá na redução do valor do ativo. Então são esses detalhes que vão fazer com que vocês consigam resolver o exercício da maneira mais fácil, tá? Mais fácil assim, mais tranquilo. Lógico, quem estiver fazendo no Excel tem a vantagem que se errou, é só corrigir, ele já vai fazer toda a correção se estiver vinculado. Quem estiver fazendo na mão vai passar um pouco de raiva,
mas tem uma vantagem. Na mão você tem certeza de que você está aprendendo a resolução do problema, do exercício, né? E no Excel, o que eu tenho medo é quando você pega uma planilha que outra pessoa fez e você só está alimentando esses dados. Espero sinceramente que vocês evitem fazer isso. Se você não souber trabalhar no Excel, fica puto com você mesmo e vai aprender, tá? Mas para poder trabalhar no Excel, você tem que saber fazer ele na mão, tá bom? Então, essa chance do Excel é justamente para poder adiantar o nosso lado e eu conseguir dar mais material para vocês. E vamos lá. Eu vou estar parando a gravação aqui agora, né? Ansioso para estar encontrando com vocês amanhã e com um novo exercício, uma nova atividade. Eu vou ver se mais tarde eu gravo a explicação aquele outro que nós resolvemos em sala, né? Porque eu fui resolvendo em sala e deixei ele salvo já para vocês. Eu vou ver se eu explico ponto a ponto para ficar mais fácil de vocês estarem relembrando, se for o caso, tá? Mas o principal seria esse, tá ok? Então vamos lá. Vou publicar para vocês direto, vou colocar para publicação assim que ele estiver carregado, porque amanhã é outro dia, beleza? Então eu espero vocês amanhã, uma boa quinta-feira, né? Vocês têm que concluir essa atividade hoje. Não deixem de postar, pelo amor de Deus. Ah, Fernando, eu não cheguei no final. Não chegou no final, não tem problema. Posta até onde você chegou, tá? Não deixe de postar, porque eu deixar de postar, mesmo que seja uma fração do valor que eu vou dar de ponto nessa atividade, você já tem, tá bom? Não se entregue assim. Ah, eu não consegui chegar no final, cheguei até no fluxo de caixa. Posta até onde eu coloquei lá para vocês no fluxo de caixa, né? Ah lá, vocês têm um monte de perguntas que vocês podem me responder até antes de chegar no fluxo de caixa. E depois a mesma coisa na DRE, a mesma coisa no balanço. Então, aproveitem essas situações. Meninas e meninos, até amanhã para vocês. Vou encerrar aqui e vou preparar o material para poder vocês estarem imprimindo a máscara do de amanhã. Tá bom? Então, até amanhã para vocês, cambada.